Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. No episódio de hoje, um tema extremamente importante e necessário. Nossa, eu estava assim extremamente animada porque vai ser rico e vai ser muito potente. Então hoje nossa temática é sobre a depressividade em mulheres lésbicas. Nós vamos discutir, refletir, debater sobre como a lesbofobia, a heteronormatividade e esses atravessamentos sociais impactam na nossa saúde mental. Muitas discussões acerca disso. E para isso, não tinha pessoa melhor do que Valesca Macedo. Vou apresentar um pouquinho dela para vocês, mas de antemão já tenho profunda admiração. Foi minha supervisora na formação em ACP. E, enfim, vão ser trocas incríveis. E aí já ela se apresenta para vocês. Mas vamos lá. Mestra em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em saúde mental pela Faculdade Nossa Senhora de Lourdes e graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de João Pessoa. Possui formação em andamento em psicoterapia humanista fenomenológica pelo Instituto Entre e atua como psicóloga clínica e supervisora. Valesca, é um prazer enorme, uma honra te receber aqui. Eu digo mesmo, para mim também é muito significativo estar aqui com vocês hoje, ainda mais para falar sobre um tema, como você disse, é muito importante. E eu gosto sempre de me situar também dentro desse tema, ou seja, para além do currículo, falar também que esse é um tema que me atravessa de forma pessoal, afinal também me compreendo enquanto uma mulher LGBT, então poder dar voz também a outras mulheres para mim é muito importante, a partir da pesquisa, da minha caminhada no mestrado e da minha clínica sobretudo. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês e de representar e dar voz a outras mulheres. Nossa, Valesca, que honra te receber aqui, de verdade. Admiração profunda, certeza vai ser um episódio bastante especial. E antes da gente começar a adentrar, no tema, nas perguntas, eu queria fazer uma breve contextualização aqui para quem está em casa, para quem está chegando, não sabe muito bem de onde a gente está falando, Mas hoje na nossa sociedade a gente fala do mundo estruturado pela cis-heteronormatividade e pela, infelizmente, LGBTfobia, A gente tem um mundo que é uma sociedade extremamente LGBTfóbica e, por consequência, lesbofóbica. Nós falamos aqui de um estresse de minorias, segundo o autor Ilan Meyer, que ele vai dizer que esse estresse de minorias hoje nós temos dois enquadres. O enquadre de gênero, que é o enquadre de ser mulher, e o enquadre de estar na bandeira LGBTQIAQN+. Ao decorrer da história, ao decorrer da vida dessas pessoas, dessa experiência, infelizmente é produzida uma grande exclusão, insegurança, uma hipersexualização, uma invalidação, várias violências simbólicas, cotidianas, um acúmulo de microviolências que acaba provocando medo, autocensura, vigilância constante, uma redução da vitalidade, uma redução desse fenômeno social e um isolamento afetivo. Depois de tudo isso que essa comunidade passa, a gente para e pensa, Segundo as estatísticas, pessoas que estão nesse enquadre, que são mulheres lésbicas, têm 2-3 vezes mais chances de terem um diagnóstico de ansiedade e de depressão. Então, como não falar sobre isso? Como não trazer esse tema aqui para a nossa mesa? Val, depois dessa contextualização para o pessoal que está em casa, que está chegando agora, que talvez nunca tenha ouvido falar nessa especificidade, da depressividade em mulheres lésbicas, quando a gente fala dessa depressividade em mulheres lésbicas, nós estamos falando de um sofrimento que é individual, ou que é um efeito estrutural dessa lesbofobia, ou talvez um pouco de cada? Como é que tu pode explicar isso um pouco pra gente? Muito importante a gente partir a nossa fala a partir
disso que você está trazendo, compreendendo principalmente que, em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar o que seria essa depressividade, como é que ela aparece também no vivido das mulheres. Especificamente, quando a gente fala em depressividade, dentro do contexto da psicopatologia fenomenológica, nós estamos falando de algo que diz respeito a um modo de estar no mundo, a um modo realmente de viver. Não necessariamente nós estamos falando de sintomas, não necessariamente a gente está falando desse conjunto observável de sintomas. E esse sofrimento, a gente compreende que ele já faz parte da existência. Quando você cita, por exemplo, a teoria do estresse de minorias, que é uma teoria extremamente importante para a gente compreender a saúde mental da população LGBT, a gente compreende que todo mundo, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero, vive e lida com estressores, mas a população LGBT especificamente vai ter estressores específicos decorrentes de experiências de preconceito, entre outras coisas. Então, esses estressores que são específicos, eles fazem parte de quem as pessoas LGBTs são e, consequentemente, fazem parte também desse sofrimento. Então, falar nessa depressividade dentro de um contexto da psicopatologia fenomenológica é falar da perspectiva de que nem toda depressividade necessariamente é uma depressão, já que a gente está falando de um modo de ser no mundo. Mas, especificamente, quando a gente fala sobre essa depressividade em mulheres lésbicas, nós estamos falando, sobretudo, que nem toda mulher lésbica necessariamente vai desenvolver uma depressividade ou um adoecimento decorrente da lesbofobia, mas que existe essa possibilidade justamente devido ao fato de que uma pessoa, e nesse caso uma mulher lésbica, ela é uma mulher que vive concretamente experiências de discriminação e que essas experiências elas podem ou favorecer ou até mesmo intensificar o sofrimento. Então a estrutura ela não tem como a gente deixar de falar sobre ela, todas essas questões estruturais, mas isso não significa necessariamente uma relação de causa e consequência. É uma possibilidade, mas a gente não tende a fazer essa generalização. Legal, né? E é importante a gente fazer essa diferenciação de depressão e depressividade, de fato, para a gente conseguir adentrar nesse vivido mesmo, nessa experiência, nessa existência, de como são para essas mulheres, né? De que não é uma regra, mas, e é muito subjetivo e particular, mas que que é real muito daí, né? Muito dessa discriminação contínua sempre, dessas violências introjetadas e de como isso compromete mesmo o emocional. Né? E toda uma existência de pertencimento, de identidade. Então, é muito válido. E a próxima pergunta para você, mas que você já introduziu, é desses impactos, né? De quais são os impactos da lesbofobia mesmo, né? Porque a gente está falando das mulheres na nossa sociedade. Sim, sim. Quando eu penso nesses impactos, eu tendo a pensá-los em cada área da vida dessas mulheres. Sem dúvida alguma, inclusive como psicóloga, o primeiro impacto que chega para mim de uma maneira muito forte e muito clara também são os impactos na saúde mental. Então, a nível de exemplos, a gente tem, por exemplo, uma maior vulnerabilidade ao sofrimento psíquico, que é um pouco do que a gente já conversou ainda agora, mas a gente tem altos índices de ansiedade, da própria depressão. Pesquisas apontam que mulheres, tanto mulheres lésbicas quanto mulheres bissexuais, em comparação com mulheres heterossexuais, têm esses índices mais elevados, assim como também estresse crônico e o que a gente observa muito também na clínica é a questão do isolamento, esse sentimento realmente de não pertencer. Fora isso, não tem como a gente também não mencionar as relações familiares, que muitas vezes são afetadas por esse movimento que a gente na literatura também coloca como saída do armário, quando uma mulher lésbica ela fala abertamente sobre a sua orientação sexual, quando ela fala abertamente sobre o seu relacionamento, e eu diria mais, né, quando ela consegue falar abertamente, porque muitas delas vivem o sofrimento de realmente, o sentimento de quase de ter uma vida dupla, de não conseguir falar sobre com quem se relaciona, sobre os seus sentimentos, mas quando chega esse momento, em algumas situações ocorre um rompimento familiar, e quando esse rompimento não ocorre, é muito forte perceber também que fica muito subentendido, fica muito implícito. Então, ok, você namora uma mulher, você tem um relacionamento com uma mulher, eu supostamente te aceito, e aí eu coloco o aceito entre aspas,
etapas, mas eu não quero conviver, eu não quero fazer parte. E isso é muito difícil, isso é um prejuízo imenso para a saúde mental, porque é a ideia de que as pessoas que supostamente deveriam me amar incondicionalmente, né? Enfim, as pessoas com quem eu cresci e as pessoas que também são importantes para mim, elas escolhem não fazer parte de uma fase da minha vida ou de uma etapa mesmo da minha vida que para mim é importante, que é a construção de um relacionamento dentro dessa perspectiva. Além disso, a gente fala também de impactos nos próprios relacionamentos afetivos, tudo isso em decorrência também do preconceito, né? Muitas vezes restringe a vivência da intimidade, da própria espontaneidade. Então, quando se faz uma escuta a uma mulher lésbica, é muito comum que, quando a gente para pensar sobre as dificuldades relacionais, existam questões que, para casais heterossexuais, passam despercebidas. Como, por exemplo, o fato de poder andar de mãos dadas, de ser carinhosa uma com a outra em um espaço público. E tudo isso afeta realmente a dinâmica desse relacionamento. Às vezes, inclusive, algo que eu observo muito na clínica é que é uma dinâmica, por exemplo, quando uma das mulheres que faz parte do casal, ela tem isso mais bem resolvido, digamos assim, né? Enfim, para ela não é uma pauta a questão da orientação, enquanto a outra ainda está nesse processo de saída do armário, de entendimento de quem ela é, e aí ela tende, por exemplo, a ficar ainda mais nessa posição defensiva, e isso afeta a parceira, né? Que começa a questionar, mas poxa, por que você não é carinhosa comigo? Né? Poxa, hoje em dia a gente vive no mundo das redes sociais, né? Então, assim, por que você não posta foto comigo? Então, isso afeta a própria dinâmica relacional. E, além disso, algo que eu venho observando muito, e que inclusive na minha pesquisa de mestrado apareceu com muita força, são os impactos também no mercado de trabalho. Então, é muito comum a gente escutar de mulheres lésbicas a fala de que no trabalho ninguém sabe sobre a minha orientação sexual. E não que precise saber, mas o fato de muitas vezes eu sentir que eu tenho que esconder acaba me afastando também de construir relações ali no trabalho, acaba afetando o meu próprio desempenho no trabalho, e isso tem marcas na maneira como nós mulheres acabamos nos sentindo, né? Então, às vezes é um ambiente que se torna extremamente ansiogênico, às vezes eu começo, por exemplo, eu tenho que ir para o trabalho, antes de ir para o trabalho eu já começo a passar mal, porque aí eu começo a pensar em como vai ser essa vivência, né? E, além disso, também não tem como a gente falar sobre os impactos sem falar, por exemplo, no acesso à saúde. E muitas vezes na falta de acesso à saúde. É muito comum, por exemplo, que quando mulheres lésbicas vão falar sobre ida a médicos, até mesmo a própria ida a um ou a uma ginecologista, isso seja atravessado também pela ideia do preconceito, né? Então, assim, muitas vezes eu buscar um atendimento médico e o médico ou a médica, a profissional ali, já a partir do pressuposto de que eu sou heterossexual. E isso já me afasta desse lugar, né? E às vezes eu entrar no consultório e digo até de maneira particular, né? Que já aconteceu comigo, quando eu fui a uma ginecologista, e aí de maneira assim muito automática, a médica já pressupôs que eu era uma mulher heterossexual e que só me relacionava sexualmente com outros homens. E aí eu me senti desconfortável, e não que eu precisasse, mas ali naquela situação eu me senti desconfortável de dizer, não me relaciono somente com homens ou me relaciono com homens, né? Então, assim, até isso a gente entende como impacto, inclusive porque também acaba nos levando a esse lugar de muitas vezes nos sentirmos invisibilizadas dentro da sociedade. A ideia de que, por exemplo, um relacionamento entre duas mulheres não é um relacionamento válido, ou até aquilo que a gente escuta muito no senso comum, né? Quem é o homem da relação? Eu ia falar. E aí não existe um homem na relação. São duas mulheres e não precisa existir, né? Assim como no relacionamento entre homens também não vai ter uma mulher, são dois homens e assim sucessivamente, né? Então essa invisibilidade, ela também faz com que muitas vezes mulheres lésbicas também sofram violência, e é uma pauta que às vezes a gente deixa de falar por também pressupor que se são duas mulheres em um relacionamento, então não vai existir violência, por exemplo, né? Ou então, se essa mulher ela não se relaciona com um homem, isso não necessariamente vai se configurar como uma violência, que é também uma pauta que a gente tenta pensar, por exemplo, nas próprias leis da nossa sociedade, né? Uma lei tão importante que a gente tem como a Lei Maria da Penha, e aí a gente tenta também compreender como é que um casal de mulheres também vai estar posicionado dentro desse acesso aos direitos, né? E nesse caso,
Existem até outras formas de violência que são muito específicas e que atingem as mulheres lésbicas, como, por exemplo, a ideia do estupro corretivo, né? Que é essa ideia de que a mulher é lésbica devido ao fato de ela não ter encontrado um homem de verdade. Que isso tudo também está alicerçado no patriarcado, no machismo e na própria misoginia, que atinge mulheres de uma forma geral, mas que com mulheres lésbicas a gente vê de maneira ainda mais gritante devido ao fato realmente de existir esse preconceito, né, de que é lésbica devido ao fato de que não encontrou um homem de verdade. Fora vários outros pressupostos que a sociedade se utiliza para cometer alguns atos de violência. Nossa, Val, perfeito, que rico. Você trouxe aí vários exemplos, né, de violências cotidianas, de violências simbólicas. Essa questão da violência médica, como é agressivo, né, algo que deveria ser um direito de saúde pública, algo que deveria ser questionado, que deveria ser não é tido como estigma a priori, né? Não tido conclusões, e infelizmente são muitas coisas que são invalidadas. Eu vejo muito no contexto clínico, né, questões familiares do tipo, não, eu aceito você, né, aceito sua mulher, mas aí quando tá numa rede de amigos ou num evento familiar, por exemplo, diz, não, aqui é fulano e sua amiga. Né? Nunca é botado o nome como é minha namorada, minha esposa. A família aceita, mas ao mesmo tempo mascara. Tem essas violências muito fortes, simbólicas. E nos eventos corporativos, então, é uma aniquilação da experiência, totalmente. É uma aniquilação da experiência do ser. E eu queria adentrar um pouco agora, né? Depois que a gente apresentou um pouco esses tipos de violências cotidianas, um pouco na questão da expressão corporal. Infelizmente, na nossa sociedade machista, lesbofóbica, as pessoas ainda chamam alguns comportamentos de comportamentos masculinos e comportamentos femininos. Ainda tem essa diferenciação, pelo senso comum, uma fala extremamente LGBTfóbica, mas o que a gente queria trazer na sua experiência, Val, como é essa diferenciação de mulheres lésbicas que têm comportamentos chamados de masculinos pela sociedade? A pergunta é, elas sofrem mais violência simbólica do que as ditas como feminizadas, né? Sim. Essa pergunta ela é muito importante e eu acho que o primeiro ponto assim, relevante para a gente pensar é que mulheres lésbicas que são vistas como mais masculinas, ou seja, que supostamente performam essa masculinidade, são mulheres que desafiam as normas e os padrões de gênero. Portanto, são mulheres que estão expostas a violências específicas por não se encaixarem nesses padrões. No sentido até da aparência, no sentido até mesmo assim, da ideia do que é ser mulher. Então, assim, muitas vezes a ideia do que é ser mulher é atravessada por um tipo de roupa específico que deve ser usado, unhas pintadas, maquiagem, cabelo de um jeito específico. E aí, quando essas mulheres, elas rompem com esses padrões e elas continuam, sim, sendo mulheres, mas da maneira delas, existe essa suposição de que são mais masculinizadas. E isso, de fato, as expõe a algumas situações que, por exemplo, mulheres lésbicas que são vistas como mais femininas, elas tendem a não passar. Isso, no entanto, não significa que uma sofre menos com a outra. Significa, principalmente, que cada uma, dentro da sua forma de se expressar e da sua forma de ser no mundo, vai enfrentar desafios específicos. Inclusive, é muito comum, tanto em mulheres que são vistas como lésbicas, que são vistas como mais femininas, em detrimento das que são vistas como mais masculinas, é muito comum a ideia do apagamento da identidade. Seja no sentido de, ou você não parece uma mulher, né, de eu me surpreender que você seja uma mulher, ou o contrário também, de, nossa, como assim você é uma mulher lésbica, né? Mas você é tão feminina, mas você tem um cabelo grande, né? Mas você usa roupas de tal jeito, né? Então, como assim você é? E isso também é uma carga muito grande que mulheres lésbicas que são mais femininas acabam né, vivendo. Inclusive porque quando uma mulher ela vai rompendo
com essa perspectiva da heterossexualidade, ela realmente sofre sanções sociais que são mais explícitas, né? Eu gosto muito da discussão que a Judith Butler, que é uma filósofa, ela vai trazer sobre questões de heteronormatividade, sobre a própria ideia, a própria definição realmente do que seria o gênero, e aí ela coloca o gênero como uma repetição, né? Algo que não necessariamente a gente vai nascer com um gênero, mas que culturalmente a gente vai aprendendo a se portar como mulher, como homem e assim sucessivamente. Mas existe o risco de sermos desumanizadas pela sociedade quando a gente rompe com esses padrões. E a Butler, ela vai discutir isso em muitas obras. Eu gosto muito do livro mais clássico dela, que é o Problemas de Gênero, mas tem um outro livro também que eu acho muito importante até deixar como indicação para quem está acompanhando o podcast, que é o Desfazendo o Gênero, um livro mais recente, de 2022, que ela vai trazer algumas dessas discussões para posicionar realmente como é que esse sofrimento ele aparece quando existe esse rompimento dessas sanções e principalmente como eu também vou construindo quem eu sou, independentemente do que a cultura, do que a sociedade nos ensina, desde que somos muito novas, né? Porque a gente, desde que somos crianças, aprendemos que a gente precisa sentar de um jeito, que a gente precisa se comportar de outro e que a gente precisa, inclusive, estar dentro desses padrões para sermos escolhidas, principalmente dentro da lógica da heterossexualidade, na qual eu preciso necessariamente ser escolhida por um homem. E aí, quando eu me compreendo fora desses padrões e eu compreendo, de repente, até que eu nem quero ter um relacionamento, independentemente de ser com um homem ou com uma mulher, isso vai me colocando à margem da sociedade. E quando eu me posiciono como uma mulher lésbica, isso me coloca também em um lugar que eu vou ser vista, muitas vezes, como menos mulher, ou que em alguns pontos o meu relacionamento ele não vai ser válido. É até dentro da perspectiva de que, como se a sociedade autorizasse alguns projetos de vida em detrimento de outros. Então, assim, uma família nos moldes tradicionais, ela supostamente seria mais válida do que uma família composta por 2 mulheres, por 2 homens. Ai, perfeito, perfeito. E assim, a sociedade, é isso que a gente está observando e falando aqui, né? Que como só legitima, de fato, o homem e a mulher que performa o que seria essa masculinidade, o que seria essa feminilidade. A mesma coisa de homens gays, né? A gente já trouxe discussão em outro episódio, mas de que se não performa de fato, o que é essa masculinidade, né? A questão dos estereótipos também, né? Desse cabra macho, do futebol e não sei o quê. Não. Aí não é homem, né? Porque a mesma coisa. Então, são as roupas mais delicadas, é o modo, né? A vestimenta e tudo isso. E como, de fato, é um apagamento de uma existência. Porque você fica à margem do que é esperado e do que é ensinado. Então, assim, é muito rica a discussão. Gosto muito de citar a Bell Hooks, né? Que ela fala desses atravessamentos sociais, do patriarcado. Mas como, de fato, a gente é ensinada sempre a tolerar, a agradar, a se sacrificar. Sempre. Então, é uma questão... desde nosso nascimento, historicamente, culturalmente, isso nos molda, né? E imagina, então, para uma mulher lésbica, de fato, se expor na sociedade, ocupar cargos políticos, corporativos, estar em família, uma coisa que a Sofia trouxe, eu me lembrei, que eu acho importante pontuar. Chega muito para mim na clínica também, essa questão, quando a gente traz os familiares, do discurso de eu não aceito, mas eu respeito. A gente tem que despregar, assim, a gente tem que transformar isso, porque essa questão do não aceitar, mas respeitar, então eu fico à mercê da sua aprovação social. Então eu preciso que você pelo menos respeite só. Não, é uma questão de aceitação também, porque senão eu fico refém dessa validação desse familiar, dessa pessoa, que, né, foi enraizado de um modo e não tem um interesse em... E é uma e fala evoluir, como se fosse um privilégio, né? Tipo, tá entendendo? mas eu respeito. Isso. Como se fosse algo assim, nossa, você merece, você... Apesar de... eu não te expulsei de casa, eu tô te aceitando aqui na minha casa, pelo menos. Respeito. E assim, é isso, assim, eu anotei pra não esquecer dessa questão de como a gente é socializada pra isso. Então, os homens não são ensinados a entrar em contato com essa vulnerabilidade também, né? De ser, de se expor, a gente reprime muita coisa. Acho que esse é o ponto. Então, isso nos molda também, sabe? E é o que ela diz, a Bell Hooks, que o patriarcado não tem gênero. Que os dois são afetados. Os dois sofrem com isso. Que é muito difícil. Porque a gente fica
tentando performar o tempo todo para ser aceito, para pertencer, para estar. Porque o ser humano busca pertencimento, isso é um fato. Mas eu acho que a discussão é válida por isso, para que de formas saudáveis a gente consegue existir. Isso. E de como essas violências, elas estão aí o tempo todo e às vezes passam despercebidas. E essas mulheres se silenciam. Isso. Porque chega pra gente, a gente tem mais contato direto com isso de fato, com toda essa fragilidade emocional, mas isso é real e está inserido no nosso mundo. Sabe? O quanto é tão violento, discriminatório você não poder ser. Exatamente. Então, acho que é isso. Gente, a temática é tão boa e tão importante, tão potente e rica que merece parte 2. Então, aguardem, fiquem aí que em 2 dias a parte 2 virá. Acompanhem. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.